Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Para quem está pela primeira vez e ainda não me conhece, me chamo Luciana Vargas, trabalho com mentoria ativacional, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem de fé. E vamos lá para o versículo que está no capítulo de Mateus 12. Vamos lá para os primeiros, é o 7 e o 8, que diz assim: Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mais adiante você vai lá para o versículo 11, que diz assim: Ele lhes disse: Qual homem dentre vós que, tendo uma ovelha e está a cair numa cova, num sábado, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer o bem no sábado. Então disse aquele homem: Estende tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Então os fariseus saíram e formaram conselho contra ele para o matarem. Essa passagem que está na Bíblia, ela nos dá o exemplo do que está acontecendo muito hoje em dia. É uma forma da gente ter uma visão o que Jesus quer realmente de nós, o que Deus espera de nós. Sacrifício ou que tenhamos misericórdia. Percebam aqui? Eles estavam condenando por ele fazer certas coisas no sábado naquela época. Não estamos falando em questões de ser certo ou não fazer algo em sábado. A questão é que Jesus está dando um exemplo aqui, de acordo com esse julgamento que fizeram a ele naquela época. E hoje isso continua, percebam? Quantas pessoas me procuram, mandam mensagem que estão passando por esse tipo de problema, sendo julgadas e condenadas por homens, e muitas vezes dentro da próprio templo, dentro da própria igreja que frequentam. E isso é algo que nos chama a atenção. O que está acontecendo com as pessoas? O lugar que era para ser um ambiente harmonioso, um lugar onde deveria estar sempre presente a presença do Espírito Santo de Deus, sem julgamento, sem condenação, sem fofoca. É o lugar que a gente vê muito esse tipo de coisas, condenando as outras pessoas. Hoje eu quero trazer uma mensagem aqui para que você que é uma pessoa que muitas vezes passou por esse tipo de situação, você até ia num lugar, congregava, uma pessoa que tinha até um cargo numa igreja, mas devido a palavras de alguém, de algum líder, devido às vezes a algo que você acabou errando, você foi condenado, foi tripudiado. Então, o que aconteceu? Você completamente se afastou. Você não tem nem condições, às vezes, de retornar àquele lugar pelo olhar altivo das pessoas, pela soberba, pela prepotência, pela arrogância. Porque essas pessoas, elas têm um condicionamento, um padrão mental. E esse padrão mental que elas têm, religioso, ou até mesmo o condicionamento dela, as leva a tomar esse tipo de atitude com outras pessoas, ou seja, sem elas perceberem, elas afastam as pessoas do Senhor. Então hoje você que é uma pessoa que está em Cristo e Ele em você, vamos nos unir, vamos fazer aquilo que os outros não estão fazendo, vamos parar também de julgá-los, vamos mais ter misericórdia. É isso que Deus hoje está te chamando a atenção e me chamando a atenção, para parar de julgar os outros, para parar de condenar os outros. Haja com amor, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Quando certas pessoas têm algumas atitudes que são negativas, tóxicas com você não é que você vai deixar às vezes de conviver com elas.
Às vezes você não vai conseguir fazer isso, porque são parentes, são pessoas que não tem como. Mas o que Jesus está falando aqui para você? Para você saber lidar, aprender a lidar com essas pessoas. E ele veio justamente para nos dar esse exemplo, como lidar com pessoas. Perceba os apóstolos, cada um com uma personalidade, cada um temperamento, mas Jesus os escolheu, Jesus os convidou para que seguissem ele. Ele já conhecia cada um, ele já sabia que ia ser traído, mas ele sabia lidar com vários tipos de pessoas e conviver com elas. Estava no meio de uma geração perversa. E ele veio justamente para nos ensinar. O problema é que a gente não para aprender. Ler e meditar na palavra e perceber como ele agia com as pessoas. Ele não tinha o olhar julgador e condenador, porque ele já sabia o que se passava no coração de cada um. Para ele não adiantava mentir. Ele já sabia até mesmo o que a pessoa ia fazer. Ele já sabia. Então isso é um exemplo para você, para mim. Vamos agir com misericórdia e não sacrifício. Deus não quer o seu sacrifício. Não adianta você fazer sacrifício e você odiar o teu irmão. Não adianta você fazer votos, sacrifícios, se você tratar mal o teu cônjuge. Se você é mulher, é uma mulher reclamona, rixosa, iracunda. Se você, homem, não respeita a sua esposa, não valoriza ela, não cuida dela como um vaso mais frágil. Se você, pai e mãe, não é um pai presente de amor, de afeto para os seus filhos. Deus está falando aqui, eu não quero teu sacrifício, eu quero misericórdia. Eu quero aquilo que geralmente vai trazer transformação. Que a luz que há em você possa brilhar primeiramente na tua vida, na tua família, que é a base de tudo. Não adianta você ser uma pessoa boa para os de fora e você ser ruim, ser uma pessoa que não é presente com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido na sua casa. Esses dias compartilhei uma frase que é muito interessante. O verdadeiro culto não é dentro de uma parede de uma igreja, e sim quando a porta se fecha, você sai dela. Esse é o verdadeiro culto, como quem você cultua fora da igreja, quem você anda cultuando. O que você anda dando de testemunho por aí? Você é uma pessoa que vive falando palavrão nos bar bebendo, tratando mal sua esposa quando sai da igreja, dando mau exemplo para os seus filhos? É isso que você está cultuando fora da parede onde você vai da igreja? Tome cuidado com isso. Nós somos igrejas ambulantes por aí. Deus está dentro de nós. Jesus é para estar em nós. E aí eu te pergunto, que imagem dele você está passando por aí? Que imagem dele? De sacrifício ou de misericórdia? Hoje Deus está falando aí, não sei para quem é. Seja para quem for. Se você é um líder espiritual, se você tem um cargo numa igreja, ou se você tem o seu ministério na sua própria casa, todo mundo tem um ministério. E a sua própria família é o seu ministério, o seu propósito, porque ela é sagrada. Então tome cuidado com as suas atitudes, com o seu comportamento. Percebam que Jesus, ele tinha personalidade própria. Ele sabia quem ele era. Então ele não deixava se levar por regras, ele não se deixava levar por aquilo que os outros poderiam pensar ou fazer, pela mentalidade do outro. Ele sempre se posicionava. E até mesmo quando alguém vinha até ele para ser curado, ele nunca despediu alguém sem ao menos ele lá dar uma palavra para a pessoa. Ele nunca fez também aquilo que a pessoa deveria fazer, como no caso aqui, que ele disse, então disse aquele homem, que é um homem que ele curou, né? Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Percebam? Ele não pegou a mão do homem e estendeu. Ele falou, estende a tua mão. E o homem estendeu. E a mão ficou sã como a outra. Então não espere de Jesus aquilo que tu tem que fazer. Talvez ele está dizendo para você tomar uma ação, uma atitude faz tempo. Mas você está esperando alguém vir te salvar. Só que saiba que Jesus já veio.
já veio e ninguém vai mais te salvar. Só está aguardando a sua ação, a sua atitude. Espero que essa palavra possa hoje entrar como uma flecha no seu coração e ela surtiu o efeito ao qual Deus designou. Pegue seu copo com água, vamos fazer a nossa oração de hoje. Feche seus olhos aí, respire fundo, solte. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, de tudo que nele há. A Ti rendemos graças neste momento, somos gratos por estarmos aqui, podemos ter esse momento da oração, dessa mensagem de fé. Consagramos esse copo de água, Senhor, garrafa de água que essa pessoa separou. E quando essa pessoa beber dessa água, que ela receba a cura que ela necessita. Eu não sei se é cura espiritual, emocional, mental ou até mesmo física. Que essa água venha limpar o seu interior, como as águas que fluem do teu rio, água limpa, cristalina. E ela venha trazer um refrigério na alma de quem está hoje atribulado, entristecido, magoado, com raiva de alguém, com ódio. Venha limpar o coração e purificar, através dessa oração da fé inteligente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, receba essa limpeza, essa purificação no momento que você beber essa água. E se o teu propósito de dar essa água para alguém beber e que essa pessoa se liberte de vícios, de drogas, de cigarro, seja o que for, que essa pessoa receba de acordo com o que você está orando neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida, cada alma que está aqui comigo neste momento. Que essa pessoa, neste momento, ela possa receber aquilo que ela necessita, a transformação no interior dela, principalmente na renovação da mente. O Senhor diz que é misericórdia e não sacrifício. Então, Senhor, que hoje o olhar dessas pessoas possam ser transformados, serem ampliados a visão delas, para que não olhem mais para as pessoas com julgamento, condenação. Coloque o teu amor, o amor de Cristo no coração de todos aqueles que estão aqui ouvindo essa oração, que sejam apaixonados por Ti, Senhor. Coloque o amor que o Senhor tem, mais parecido próximo que for, o que o Senhor tem por nós, no meu coração e de cada pessoa que está aqui nesse vídeo hoje. Não importa o horário, não importa o lugar que elas estão, se é outro país, se é no Brasil, que elas possam ter esse novo olhar sobre cada pessoa, que elas possam aprender a lidar com cada tipo de pessoa, assim como o Senhor Jesus veio e conviveu no meio dessas pessoas que muitas vezes eram hipócritas, que o traíram, sabia o temperamento das pessoas, mas soube conviver. E o Senhor nos ensinou como fazer. Então que a partir deste momento nós possamos tirar o nosso tempo para aprender e fazer como o Senhor faria. Neste momento, quem ainda não aceitou o Senhor Jesus, receba Ele no seu coração, abra a porta para Ele, se arrependa dos seus pecados, de suas fraquezas, diga para Ele: Senhor, neste momento te peço perdão, muitas vezes de ter afastado de Ti, por alguém, por uma palavra, mas neste momento eu volto aos Teus braços, Senhor, me limpa, me purifica e Te aceito como meu Senhor e suficiente Salvador. E que o Senhor Jesus possa habitar no seu interior, tomar o lugar dele e também receba os frutos do Espírito Santo para que você possa aprender a gerenciar suas emoções, o seu olhar, o seu agir, o seu falar e até mesmo o seu ouvir. Receba essa graça no dia de hoje e faça um dia extraordinário. Em nome do Senhor Jesus, amém. Respire fundo, solte, abre os seus olhos. Que essa mensagem aí possa tocar o seu coração e você seja muito abençoado. E a gratidão sempre aqui a todos os inscritos, seguidores que sempre estão nos ajudando. Só peço para você deixar o like, comentar, compartilhar essa mensagem com a pessoa que está precisando, de repente, dessa palavra no dia de hoje. Quem não é inscrito, te convido. Se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e das nossas lives. E até o próximo devocional.